Rafraîchis-toi! J'ai pas besoin de me rafraîchir, moi! C'est vous qui aurez besoin de rafraîchir vos idées! Regarde-moi ça! Qui est ici? Ah! Merde! Merde! Marcelo! Qu'est-ce que... T'es blessé? Je suis emmerdé! Quelle horreur! C'est une inondation! Allez-vous! Vers vous! Tous! A imagem impulsão. A imagem impulsão no livro Imagem em Movimento, ela se situa entre o último capítulo da imagem afecção e o primeiro capítulo da imagem ação. E essa posição no livro corresponde também à posição da imagem impulsão no esquema sensório-motor que define a imagem em movimento. Nós vimos que a imagem em movimento, quando ela é referida a um intervalo, ela se subdivide. Ela tem tipos que estão interrelacionados, que estão imbricados, porque são as várias faces do movimento. Nós vimos 3 avatares até agora. Nós vimos a imagem percepção, que é a face que recorta justamente os corpos em função da ação possível, em função do que o corpo pode. Nós vimos a outra face, ou a face oposta, que é justamente a resposta ou a reação, que é a imagem ação. E nós vimos um terceiro avatar, que é justamente o que se coloca entre as duas faces, completando o esquema sensório-motor, que é a imagem afecção, que ocupa o intervalo, ocupa esse espaço intermediário entre a imagem ação e a imagem percepção. Então, aparentemente, forma-se uma engrenagem completa, uma engrenagem sensorial e motora que define o funcionamento da imagem em movimento. Mas o Deleuze ele deixa bem claro que a sua classificação dos signos e tipos de imagem, a sua taxonomia do cinema, não é exaustiva, não esgota todas as possibilidades. O rol de tipos de imagem trabalhados na obra de Deleuze, entre o cinema e a filosofia, ele é exemplificativo, ele é meramente exemplificativo, ele dá exemplos. Mas essa tabela periódica de imagens, ela comporta adições, ela comporta inclusive criações de novos tipos e inovações dadas pelo próprio desdobramento do cinema que não está dado, que é uma praxis, uma atividade em aberto. Então, ele insere ele torna mais complexo esse esquema sensório-motor, ou mais elaborado. Esse maquinário ele vai ganhar novas peças. Depois ele vai inserir outros tipos de imagem, além desses 3 avatares básicos que nós trabalhamos. Mas nesse capítulo ele já insere um novo avatar, que é a imagem impulsão. E a imagem impulsão, ela vai se situar entre a imagem afecção, ou seja, entre a ocupação do intervalo pelo afeto e a face da imagem ação. Então vejam, é uma distinção interna ao esquema sensório-motor entre 2 avatares, entre o avatar da imagem ação e da imagem afecção, que são todos eles tipos de imagem em movimento, referidos ao intervalo, mas que tem um direito próprio, que é um domínio próprio, é um âmbito que tem regras diferentes, que funciona, que opera de uma maneira bem diferente. Então, o Deleuze vai dizer, olha, a pulsão ou o instinto, e nisso há uma remissão aqui à psicanálise freudiana, e essa discussão se é pulsão ou instinto, e toda essa problemática é atualizada na discussão que o Deleuze vai fazer do cinema, entre pulsão e instinto, poderíamos chamar de instinto ou de gordos apetites, né, de temperamentos. Ela não é nem um afeto, porque o afeto ele é puro, o afeto é um devir, o afeto ele é uma entidade complexa, um acontecimento ideal. Então ele, embora afete a história, afete os corpos sociais e políticos e históricos, ele não é em si histórico, o afeto. E aí nós vimos todo o jogo do cinema com a expressão, né, que é justamente a expressão do afeto, através das discussões do rosto, né, do rosto refletivo, do rosto intensivo, depois de como você tem uma exposição direta do afeto nos espaços quaisquer, e não mais através do rosto, né, os espaços esvaziados, os espaços desconectados, os espaços rarefeitos.
Mas toda essa discussão que nós fizemos, utilizando vários cineastas, né, o Antonioni, o Bresson, o Dreyer, essa discussão toda está ligada aos afetos. Mas a pulsão ela não se confunde com o afeto. A pulsão ela é um afeto degenerado, porque ela já se inclina para as coisas, ela já toca o mundo da matéria, dos estados atualizados. Ela já tem uma espécie de voracidade, ela se dirige para a consumação. Então, as pulsões, elas podem ser pulsões elementares, né? Pulsões de fome, de desejo sexual, enfim, assassinas, pulsões de alcoolismo, né? Em busca de determinados objetos, né? Como também construções perversas, construções artificiais, ou seja, pulsões mais elaboradas, né? Ninfomania, sadomasoquismo, necrofilia, enfim, todo um itinerário de pulsões perversas. De qualquer forma, a pulsão não se confunde com afeto. Mas, por outro lado, também ela não chega a se tornar uma ação. A pulsão ela não é o ato, ela não é a passagem ao ato. Ela não é imagem-ação nesse sentido, porque a imagem-ação são comportamentos concretos, são estados atualizados de coisas. Na imagem-ação você tem resultados, você tem ações, situações que mudam, resultados que ocorrem, obstáculos que são superados, desafios que são cumpridos, missões que são realizadas, enfim. Na imagem-ação, o movimento ele culmina na ação, ele de fato move as coisas no espaço. Então, a pulsão não. A pulsão é como um tremor, é como uma inclinação, é como um apetite. Ela impregna o ambiente, ela determina os meios, né, sociais históricos, porém ela não se confunde com a imagem-ação. Então, por ela não poder ser reduzida nem a imagem-afeto, nem a imagem-ação, o Deleuze achou por bem criar esse novo tipo, que tem regras próprias, que é autônomo em relação aos outros dois, que é o cinema da imagem-pulsão. E nós vamos discutir alguns cineastas a partir do Deleuze, e vamos sugerir outros, que elaboram os seus signos de cinema e, portanto, fazem a sua investigação cinematográfica, a sua meditação do pensamento pelas imagens, dentro do regime de funcionamento da imagem-pulsão, que não deixa de ser uma imagem em movimento, que não deixa de ser um tipo de imagem em movimento. Assim como a imagem-percepção, a imagem-ação e a imagem-afecção. Então, a imagem-pulsão não é meramente um lugar de passagem e não é meramente uma, digamos assim, uma imagem-afecção degenerada ou uma imagem-ação simplesmente embrionária. Esse embrião de ação e essa degeneração do afeto é ele próprio também um tipo pleno, que deve ser discutido de direito pleno. Se a imagem-afeto, que exprime entidades complexas, acontecimentos ideais, é remetido ao plano do idealismo, e aqui não é o idealismo formal, não, o idealismo platônico das formas, não. É o idealismo dos acontecimentos, é o idealismo estoico. E, por outro lado, a imagem-ação remete ao realismo, ao cinema do realismo. Poderíamos pensar, por exemplo, John Ford, cinema realista. As comédias burlescas é um cinema realista, onde você tem muitas ações, onde você tem movimentos que realmente fazem as coisas acontecer e ações e reações. Por exemplo, a perseguição, talvez uma das bases, das origens do cinema realista é a perseguição, né? Você vai tendo vários planos e uma perseguição ocorrendo, mas aquelas montagens também paralelas, você salvar a mocinha ou de você conseguir desativar uma bomba, né? Sempre quando você tem um desencadeamento de fatos dentro de um tempo, você tem o realismo da ação. O realismo não é dado, digamos assim, por uma realidade que seria próxima da realidade científica ou da realidade percebida pelos sentidos não adulterados. Não, o realismo para Deleuze é a ação e reação, ação mudando situação e situação determinando ação. E a imagem-pulsão não é nem idealista e nem realista, ela é o naturalista. O Deleuze aqui atualiza uma figura, uma classificação da literatura, que é o naturalismo.
E foi uma escola de escritores de literatura do final do século XIX, da segunda metade do século XIX, e talvez um dos nomes mais marcantes do naturalismo mundial seja o escritor francês, que é o Émile Zola, que tem grandes obras, né? A Besta Humana, por exemplo. Thérèse Racan, né? Thérèse Racan é um outro texto do Zola. Ele ficou muito famoso quando ele escreveu aquela petição do caso Dreyfus, né? Em 1898. O Dreyfus era um judeu e estava sendo injustamente acusado, era obviamente uma situação racista, né? Antissemita na França, e ele seria deportado para a Guiana Francesa, na Ilha do Diabo. E o Zola ele escreve na capa do jornal, em Paris, o texto famosíssimo de defesa, né, do Dreyfus, e mostrando todo o absurdo do caso, que se chama J'accuse, né, ou Eu Acuso. Ficou muito famoso e comprometeu muito a carreira dele. Foi uma manifestação política muito subversiva para a época. E o Zola, enfim, é praticamente o pai fundador da escola do naturalismo. E essa escola do naturalismo, ela justamente vai trabalhar a relação dos meios sociais e dos meios históricos com esses apetites, com essas pulsões. Como que essas pulsões, elas pervadem o meio social e como elas acabam gerando uma constante ruptura, uma constante fissura da sociedade, e ao redor dessa fissura, os comportamentos, eles vão acontecendo dentro do romance naturalista. Isso já no final do século XIX. No Brasil, o escritor naturalista mais conhecido, aparece bastante nos manuais, né, na história da literatura brasileira, é o Aloysio Azevedo. Sem dúvida, ele muito influenciado pelo Zola, que é autor, por exemplo, do Mulato, o livro Mulato, que é uma denúncia também do racismo no Brasil, que é da década de 1880, a década da abolição. E talvez a obra mais famosa seja O Curtiço, que conta a história justamente dessas zonas pobres muito superhabitadas no Rio de Janeiro, né? na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E aí o Deleuze pega o naturalismo, pega a escola naturalista da literatura para dizer que o cinema da imagem e pulsão, ele é naturalista. Ele é um cinema naturalista. E se atribui uma inspiração científica ao naturalismo, dizendo que se aplicava à medicina da época e era muito relacionada à hereditariedade, né? Nós teríamos uma espécie de comportamento hereditário que nos determinaria determinadas ações, determinados desejos, determinados instintos. Só que a hereditariedade nessa época, na medicina do final do século XIX, ela não era dada por uma diferença entre o hereditário, que seria genético, e o adquirido, né, que seria dado pelo ambiente, que é como no século XX se pensou a hereditariedade. Na verdade, no final do século XIX, o Deleuze pontua isso num texto sobre o Zola, que é um artigo do Deleuze que se chama Zola e a Fissura, e que foi publicado como apêndice no Brasil do Lógica do Sentido. E ele discute a literatura do Zola. E ele vai dizer que a hereditariedade no naturalismo do Zola, mas poderíamos pensar o Aloysio Azevedo também, ela, na verdade, não é entre o adquirido e o genético. Ela se dá entre o homólogo, e aí você poderia transmitir, inclusive, caracteres adquiridos, contra Darwin, né? Você não transmite somente a carga genética do DNA, você também transmite caracteres adquiridos em vida, dentro de uma sociedade, se a gente pensar socialmente. É possível passar numa classe social ou num ambiente, na verdade não é exatamente classe social, né? Num ambiente, o Curtiço, por exemplo, você passaria de geração para geração determinados comportamentos perversos ou determinadas pulsões elementares, mesmo que aquilo não seja genético. Então, não vai ter um fundo racial no sentido que a genética determina as pulsões, não. Mas vai dizer o seguinte, que dentro desses ambientes há uma reprodução hereditária de geração para geração que é dada justamente por uma lógica da homologia, né? E, do outro lado, o que a medicina da época chamava de uma hereditariedade de transformação ou dissimilar. E aí é justamente a fissura, é justamente o que não dá conta. É justamente esse exaurimento que leva a um colapso, a um desmoronamento da personalidade social histórica,
a um escoamento para o ralo, né? Uma rachadura vital, e que transforma os comportamentos e que transforma as pulsões, que, portanto, não estamos presos aos ambientes, não somos determinados pelo meio, não é um fatalismo. Essa hereditariedade não é fatal, porque além da hereditariedade homóloga, existe também uma hereditariedade dissimilar, uma hereditariedade de metamorfose, que é dada pela fissura, que é o ponto que as pessoas não aguentam mais, que é o ponto que as pessoas colapsam. É ao redor desse colapso que vão funcionar as pulsões. As pulsões, os comportamentos perversos, artificiais, eles vão se distribuir ao redor dessa fissura, ao redor desse grande racha, e que a todo momento ameaçam ser tragados por essa racha. E é nessa relação entre essas duas hereditariedades no naturalismo que se dá todo o desenrolar do drama, todo o desenrolar da razão do romance naturalista. Então o Deleuze ele vai pegar a imagem-pulsão e vai associar esse cinema ao naturalismo, à escola naturalista da literatura. E como é que funciona então? Vamos então começar uma análise da imagem-pulsão, do regime de funcionamento da imagem-pulsão para Deleuze. Se a imagem-ação ela coloca em relação comportamentos reais e meios sociais ou geográficos, né? No western, né? No faroeste do John Ford, o meio da imagem-ação é o Velho Oeste. São aquelas paisagens da terra dos bravos e dos livres, dos fortes, né? Num filme noir, a paisagem, o meio pode ser uma cidade de noite, a noite na cidade. Num filme de guerra pode ser um teatro de operações militares, enfim. Mas na imagem-ação se colocam meios determinados, que são estados de coisas atualizadas, e comportamentos, ações efetivas. Já no naturalismo, na imagem-pulsão, o par ele vai ser entre mundos originários. Aqui a classificação ela é bem exótica do Deleuze, tá? Vamos começar a multiplicar classes, né? Então, mas vamos lá, vamos tentar seguir esse pensamento, por mais barroco que ele seja. Se na imagem-ação se dá entre meios determinados e comportamentos, na imagem-pulsão se dá entre mundos originários e pulsões. Então, não é entre ações e situações, mas entre pulsões e mundos originários. Porém, esse par, mundos originários, pulsões, ele está sempre relacionado com meios determinados e com ações. Não há um descolamento. As pulsões, elas transitam pelo meio social e histórico. Por isso que o naturalismo do Zola ou do Aloysio Azevedo, ele é social e histórico. Ele tem ambientes determinados socialmente. O cortiço, né, o mulato, ou na besta humana. Então, a imagem-pulsão, embora ela funcione com dois pares, ela se relaciona com outro par, quer dizer, embora ela funcione com um par, dois termos e um par, ela se relaciona com outro par, que é um par dado pela imagem-ação, que são os comportamentos reais e os meios determinados. Então, é nesse quadrângulo, nesses 4 pontos, que vai funcionar a imagem-pulsão. Como a gente pode marcar o mundo originário? O que é um mundo originário para o Deleuze? O mundo originário, ele é um mundo informe. Ele é uma espécie de coloide, de pântano, onde as coisas, os corpos, os elementos, eles estão em suspensão. É uma espécie de lamaçal, onde você só tem pedaços, esboços, detritos, rascunhos. As coisas não estão elaboradas ainda, não estão realizadas, não estão concluídas, não tem formas. É tudo disforme. São formas borradas, onde há uma suspensão, uma espécie de deriva, né? O Deleuze associa essa sopa, né? Essa emulsão de elementos
cênicos, há um filósofo da antiguidade pré-socrática que é o Empédocles, porque o mundo de Empédocles ele é um mundo justamente de pedaços, de fragmentos, de corpos sem cabeça, de mãos soltas, de olhos que vagam, de objetos parciais, objetos destacados e parciais. E é nesse mundo que se dá o grande embate entre as duas maiores potências que movem o mundo para Empédocles, movem o cosmos, né, para Empédocles, que é o amor e o ódio. O amor e o ódio, eles se apropriam e se apossam desse mundo originário feito de pedaços. Então, no cinema da imagem e pulsão, não há sujeitos constituídos, não há sujeitos fechados, não há o herói, o mocinho, a mocinha, ou a vítima, o bandido. Não há... Você não consegue, por exemplo, no Cortiço, delimitar figuras muito bem delineadas. Você tem tipos abertos, você tem elementos espalhados pelo ambiente que vão se costurando, que vão se relacionando, sempre atravessados por essas pulsões. Para Empédocles seria o amor e o ódio. No cinema e na literatura é muito mais amplo. A quantidade de pulsões, ela é uma miríade de pulsões. Um romance, em um filme, ele desdobra uma infinidade de pulsões diferentes. E, portanto, na medida em que os personagens não têm muitos limites, não há muito limite entre os personagens e os próprios animais. As potências animais, é muito animalesco o naturalismo, porque os personagens eles se confundem muitas vezes com potências animais, com o bode, a hiena, uma ave de rapina, enfim. É como se o ser humano fosse um bicho, né? O próprio título do livro do Zola, né? A besta humana. Nós somos bichos. Há muito do animal no humano, como há muito do humano no animal. Essas fronteiras elas ficam muito borradas, muito esfumadas na imagem pulsão. Isso não significa que a pulsão ela seja cega, que ela seja ignorante ou que ela seja irracional. Não, a pulsão tem uma inteligência própria. Quando ela vai buscar esses seus pedaços, ela vai buscar a sua satisfação, a sua consumação, e em geral ela não obtém essa consumação, porque senão estaríamos na imagem-ação, né? É justamente essa busca, essa inclinação que vai fragmentando a realidade, tem uma inteligência própria, muitas vezes muito, muito perversa, muito elaborada, muito complexa. É uma inteligência diabólica, inclusive, que guia as pulsões nesse funcionamento do movimento. Mas nunca chega a formar um sentimento. Né? O sentimento já remeteria para a imagem-ação também, onde você tem um personagem que sente uma determinada emoção, externaliza um determinado estado da alma. Não. E nem um afeto puro, que é um acontecimento ideal, que seria extraído da realidade. Né? Seria mais para ideias fixas, obsessões, uma espécie de comportamento repetitivo, um comportamento recorrente, uma recursividade dessa pulsão, que está sempre buscando e sempre resetando e reiniciando um ciclo. Esses ciclos infernais. O filme ele é muito baseado nessa repetição infernal. E por isso que esse cinema trabalha bastante duas figuras, né? Na medida em que ele é um mundo em suspensão de pedaços, ele costuma trabalhar a ideia de um começo caótico, que tudo teria vindo do caos, que tudo viria, no princípio era o caos, no princípio era a completa desordem, mas também um final catastrófico. No fim, tudo termina numa espécie de apocalipse, um grande lixão. Talvez um filme dos Gunzella tenha essa ideia muito interessante, que é O Bandido da Luz Vermelha, né? Que termina numa espécie de apocalipse, de Armageddon. Né? Quem tiver de sapato não sobra. Justamente porque tudo se torna esse grande mundo de Empédocles, esse lixão de fragmentos, e você meramente termina nesse apocalipse. E esse mundo originário, que é guiado pela lei de Empédocles, ele além disso tem esse imperativo de arrastar tudo para a fissura. Existe não que vá acontecer, não necessariamente acontece, mas há uma tendência, uma inclinação, uma espécie de rampa infernal que vai arrastando todos os elementos para essa fissura, para esse não aguento mais, para esse não posso mais, não dou mais conta, e vai além, né? Essa é a fissura. Então tem uma
uma crueldade implícita nesse mundo. Tem uma espécie de devoração do próprio tempo, né? Como o tempo, os latinos, né? O Horácio tem uma frase sobre isso que é tempus, em latim, né? Tempus edax rerum, né? O tempo devorador das coisas. Com o tempo, essas pulsões elas levam à degradação do mundo, uma degradação das pessoas, uma degradação da sociedade, uma entropia da história, uma entropia dos costumes, uma espécie de decadência generalizada que é uma tendência, que é uma inclinação, que é uma gravidade, é uma força gravitacional, né? E por isso que os naturalistas, para o Deleuze, eles são os primeiros esquizonalistas, porque eles diagnosticam a civilização. Eles são como que médicos da sociedade, mas médicos no sentido médicos das pulsões da civilização. Pulsões que obviamente se relacionam com a sociedade. Que admitem que novos atentados poderão se registrar a partir de agora. Me vê um rabo de gado. E aperta todo o seu dispositivo de repressão, efetuando centenas de prisões. O terrorismo é geral. O petardo lançado na Avenida do Estado não chegou a atingir nem o jardim da residência do investigador Cabeção, explodindo contra o muro e quebrando algumas telhas. Os estilhaços chegam a mais de 100 metros. E atenção, muito cuidado! Você poderá ser um dos cidadãos metralhados à porta de suas residências e em seu automóvel em pleno centro da capital. Então, o Zola, o Aloysio de Azevedo, eles estão justamente apontando os sintomas dessa sociedade. Eles não estão julgando os personagens. Aquilo não é um jogo dramático que se resolve dentro de uma família ou dentro de uma determinada classe social, não. É uma espécie de diagnóstico daquela sociedade. O mundo originário, ele permite essa avaliação sintomatológica, né? Que, como se todo o meio social histórico, por exemplo, uma cidade ou uma determinada realidade, ela tivesse um fundo, ou um sem fundo. Um mundo originário que pulsa dentro do meio social. E é justamente esse jogo entre o meio social e o mundo originário, ou seja, as pulsões que guiam esse mundo, que são encenadas no naturalismo. Então, todo filme, todo romance naturalista vai ter um coeficiente de interpenetração, um grau de mistura, de correlação entre a sociedade, a história e as pulsões. E por isso que é uma psicanálise como Freud, né, que é Totem e Tabu, ou Marcuse, né, Eros e a Civilização. Ou seja, você tem... Não são pulsões dadas pela natureza humana, mas são pulsões que envolvem um ambiente social, uma ambiência social. E o Deleuze ele vai citar dois cineastas que são os mestres do naturalismo no cinema, os mestres da imagem e pulsão. Um é um cineasta bem antigo, lá no cinema clássico, que fez grandes filmes nos anos, né, Cobiça, que nos anos 20, anos 30, que é o Stroheim. Depois foi ator durante bastante tempo, mas ele dirigiu muitos filmes nos anos 20, que é o Heinrich von Stroheim, radicado nos Estados Unidos. E o outro, mais conhecido talvez, é o Buñuel. É o Buñuel, Luis Buñuel, cineasta espanhol, que embora seja usualmente classificado como um surrealista, para o Deleuze não faz muito sentido, porque o funcionamento da imagem no Buñuel, ele é mais ligado não à imagem sonho, mas à imagem pulsão. Na verdade, esse surrealismo ele se realiza como uma multiplicação de pulsões, de fetiches, de ídolos, de mundos originários, onde o naturalismo vai acontecer. Então, o Buñuel, para o Deleuze, ele é um cineasta naturalista e não propriamente surrealista. Non, c'est bon. Non. Pas mal du tout. Ils vont tous en crever alors. Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Pense que tu es un Indien, à Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez.
y as pensé? Et alors? Mange encore?